Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui. Grande prazer estar falando com você que se inscreveu no Congresso Brasileiro de Traders da U-Trading. Eu sou Rodrigo Rebeck, professor da U-Trading, e nessa nossa aula, essa aula bônus, a nossa aula online, o nosso bate-papo, eu vou te explicar como que você deve fazer para interpretar o histórico de LPA, que é o que a gente chama de lucro por ação de uma determinada companhia listada na Bolsa de Valores. Você vai ver ao longo dessa aula como esse conceito não é difícil de você entender, de você interpretar, e como é possível você juntar o histórico de lucro por ação com os outros fundamentos da companhia e também combinar essa leitura com o gráfico para que você seja mais assertivo na Bolsa de Valores, sabendo identificar quais ações realmente podem ser uma boa oportunidade para você investir e quais ações podem trazer um maior risco na Bolsa de Valores, tá certo? Então vem comigo para você aprender, para você entender esse conceito que é muito bacana e que vai te ajudar a filtrar melhor as ações que você pode procurar na Bolsa para alocar o seu dinheiro. Bom, primeiro, para a gente começar, o que seria, né? Como que funciona esse tal desse LPA, desse lucro por ação? Nada mais é do que você pegar o lucro líquido da companhia em um determinado período de tempo. Então, geralmente, a gente vai pegar o lucro líquido de uma determinada ação em um ano, tá certo? E a gente vai dividir esse lucro pelo número total de ações, porque justamente o LPA, né? Então, lucro por ação. Então, a gente vai pegar aqui no exemplo, ó, a gente vai pegar o lucro. Vamos imaginar, então, que o lucro em um ano das ações XPTO, o lucro em um ano foi de R$ 200 e a companhia tem 100 ações na bolsa. Então, a gente pega 200, divide por 100, o lucro por ação seria, nesse exemplo aqui, de R$ 2, tá? Então, cada ação da companhia, ela trouxe no ano, naquele determinado exercício, R$ 2 de lucro por ação. Esse indicador, tá? O que é bacana desse histórico aí que a gente vai interpretar? Então, ele vai indicar diretamente, ele não dá margem para erro, para a gente desconfiar, ele é bem direto, ele é bem focado, ele é bem objetivo e vai mostrar para a gente se a empresa é lucrativa ou não. E, claro, né, se o LPA for negativo naquele período, então mostra que a empresa está acumulando prejuízos, então aqui já acende o nosso alerta. Então você sabe que se de repente naquele determinado ano o LPA for negativo, opa, então a companhia está no prejuízo, naquele ano. O que está acontecendo? Será que ela está em crise? Será que ela está muito endividada? Será que houve algum crash no mercado? Está em má gestão? O que será que está acontecendo? Então, o LPA, ele tem esse poder, né? Ele tem essa capacidade de já acender o alerta num primeiro momento que a gente bate o olho no indicador, tá certo? Então, isso daí já é algo prático, bem objetivo, que vai facilitando a nossa análise. O que é muito importante de você ficar de olho no histórico do LPA? Buscar, gente, um padrão consistente, um padrão confiável, um padrão direcional, pouco volátil, tá? O que a gente vai procurar? Uma curva sólida, uma curva ascendente, uma curva sem solavancos. A gente quer evitar a montanha-russa. A gente analisando o LPA, seria como se a gente conseguisse ter uma visão de raio-x da empresa. O que a gente procura, né? A gente procura empresas na bolsa que tenham uma curva assim. Então, uma curva ascendente, sólida,
consistente, crescente, que vai indicar o quê? Que a companhia está crescendo, que ela possui uma boa gestão, que ela está aumentando seus lucros, que ela está aumentando o market share, que ela está expandindo seus negócios. Então, a gente, né, que procura alocar o dinheiro, procura investir no médio a longo prazo, você quer colocar o seu dinheiro em um negócio próspero, em um negócio que tem chance de continuar crescendo. O que a gente quer evitar? Né? Uma empresa, por exemplo, assim, ó, que veio crescendo, depois trouxe prejuízo, depois cresceu um pouquinho, aí trouxe mais prejuízo, depois tentou se recuperar, prejuízo de novo, aí de repente teve um ano bom, aí perdeu de novo, tentou se recuperar, foi ruim, ganhou de novo. Então, essa montanha russa, ó, esse tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom. Isso aqui a gente quer evitar. A gente prefere o quê? A gente prefere a companhia que está sempre bem, que está sempre crescendo de forma organizada, de forma ordenada, de forma planejada. E se for assim, então, né? E se for assim, ó, uma curva para baixo, então, aí pior ainda, né? Uma curva decrescente. Então, a companhia, o histórico aí dos últimos anos apresentando prejuízo, aí a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque alguma coisa está acontecendo. Ou a companhia está em crise, ou está aumentando as suas dívidas, ou o produto, o serviço que ela oferece é um mercado aí que está se tornando obsoleto. A gente tem que tomar mais cuidado ainda, tá? Você vai ver ao longo dessa aula, aqui ao longo dos gráficos, como é possível a gente identificar o raio-x da companhia através dos gráficos aí dos lucros. Uma dica de leitura, tá? Para você poder estudar, que vale a pena você ler várias vezes até. Esse livro aqui do Warren Buffett ele gosta muito desse tipo de análise do histórico do LPA. Então, esse livro aqui, ó, As Escolhas de Warren Buffett. Esse livro, eu achei ele na Amazon, no site da Amazon, versão online, tá? Versão e-book. Consegui ler no Kindle, então o Kindle, o aplicativo da Amazon, você pode baixar no celular mesmo, fica bem prático, então você compra o livro digital e pode ler no celular. Não é caro, tá? Acho que eu paguei R$13,90, R$11,90, é um livro bem barato. E nesse livro aqui, primeiro o Warren Buffett ele explica o que é esse conceito do LPA, como que ele interpreta, como que funciona. E depois, na segunda metade do livro, ele traz vários exemplos analisando e interpretando as ações. Então, eu recomendo que você leia. Eu acho que eu já li umas 3 vezes o livro. Vale muito a pena para você absorver esse conceito do LPA, tá? É uma leitura aí muito abrangente, muito profunda, e um investimento praticamente barato para você poder aprofundar os seus estudos. Dicas, tá? Dicas importantes aí que a gente aprende com o livro. O que o Buffett fala? Né? Que uma empresa que possui vantagem competitiva, geralmente ela vai mostrar essa consistência no histórico do LPA ao longo de vários anos. Então, aquela coisa que eu falei para você, a gente vai conseguir ter essa curva crescente, sólida, consistente, vai ser possível a gente identificar se for uma empresa com vantagem competitiva, algo diferenciado no mercado. Agora, empresas inconsistentes, então a gente vai conseguir identificar também no histórico de LPA esse sobe e desce, né? A tal da montanha russa. Então, o Buffett defende que aí vai ser um fraco investimento no longo prazo, que você pode ter momentos que você ganha dinheiro e você pode ter momentos que você perde dinheiro nessas companhias. Outro conselho importante, você analisar esse histórico pelo menos dos últimos 10 anos, para você saber da última década como é que está a saúde financeira da companhia, e dê preferência para a tendência ascendente, que é a tal da curva que eu expliquei para você, tá? Evitar essas empresas aí, o sobe e desce,
a tal da inconsistência. Alguns exemplos para você começar a entender. Procter & Gamble, tá? Uma das gigantes americanas, então é um estudo que a gente fez aí de 2001 a 2011, de 10 anos, nós tivemos um aumento de 155% no LPA da companhia. Então, em 2001, o lucro por ação era 1,56 dólares. Em 2011, o lucro por ação foi de quase 4. Então, a gente conseguiu ter esse aumento aqui de 155%. E olha que bacana, de 1,56, aqui vai aumentando, tá? 2001, 2002, 2003, 2004 e assim por diante. Então, aumentou para 1,80, 2,4, 2,32, 2,53, 2,76, 3,4, 3,64. Então, o que a gente consegue? Se a gente fosse desenhar um gráfico, ele ficaria assim. Então, seria possível a gente notar que ao longo da década, a P&G ela conseguiu ir aumentando o seu histórico de lucro por ação de uma maneira sólida, ascendente, consistente, confiável, bacana, né? Trazendo maior segurança para o investidor de médio a longo prazo. Então, esse é um exemplo bacana. Outro exemplo interessante também, a gente tem aqui as ações da Coca. Então, de novo, um estudo de 2001 a 2011, um aumento de 140%. Começando aqui com 1,60 lucro por ação, fechando a série histórica em 3,85 e aumentando, né, de 1,60 para 1,65, 1,95, 2,6, 2,17, 2,37 e assim por diante. Então, a curva da Coca, ela também seria algo mais ou menos assim. Uma curva sólida, ascendente, consistente, organizada, mostrando que a companhia, ao longo da década, conseguiu crescer de forma organizada, de forma sustentada. Então, isso demonstraria, né, uma boa saúde financeira da companhia, um bom histórico de lucro por ação. Agora, um exemplo aí inconsistente, um exemplo negativo, um alerta, que seria da United Continental Holdings. Mesmo período, de 2001 a 2011, então um histórico inconsistente. Aquela coisa, né? Em 2011 foi bem negativo, 2002 continuou negativo, em 2003 já foi menos, né? Já começou a melhorar um pouco aqui, né? Para 2006. Aí 2007, melhorou um pouquinho. Depois, em 2008, na crise, já foi bastante negativo, 2009 bastante negativo, depois 2010, 2011 positivo. Então, seria mais ou menos assim, né? Foi bastante ruim, depois começou a melhorar, um pouco positivo, aí ruim de novo, aí tentou melhorar. Então, quando começa a desenhar essa montanha-russa, a gente tem o quê? A gente tem inconsistência. Então, de repente você combina essa leitura aqui do LPA com outros fundamentos, você tem que tomar cuidado, tá? Você tem que tomar cuidado, porque acaba sendo aí não interessante de você investir nas ações. Outro exemplo negativo que a gente pode trazer são as ações da Ford, então histórico inconsistente, de 2001 a 2011. Então, menos 2,95, depois ficou aqui relativamente positivo, aí nós tivemos outro período bem negativo, aí tentou melhorar um pouquinho. Então, aquela coisa, né? Veio negativo, depois ficou um pouquinho positivo, depois deu outra cacetada para baixo, tentou melhorar um pouquinho. Nada muito interessante, aí, muito confiável para o investidor de médio a longo prazo, fora daquela nossa curva consistente de alta. Agora aqui, a gente jogando no gráfico, Petro, né, uma das queridinhas aí do Brasil. Então aqui a gente consegue visualizar um pouco da nossa montanha-russa. Nesse período, tá? De 2011, 2011 para 2021, histórico aí dos últimos 10 anos. Então aqui um pouco de lado, depois nós tivemos uma forte queda. Aí aqui, de 2015 para cá,
quando a curva começava a ficar interessante, né? Sólida, ascendente, consistente, organizada, veio uma cacetada de novo, agora espichou. Então, é muito turbulento, muito sobe e desce, muito vai e volta, muito ganha e perde. A gente fica um pouco confuso, né? A gente sabe que Petro, a gente acaba, quando a gente investe na Petro, por outros motivos. A gente sabe que é uma gigante aí, estatal que dificilmente vai falir no Brasil, por outros fatores que suportam ela. Então, quando surge oportunidade na Petro, a gente acaba investindo. Mas se você for analisar alguns fundamentos aqui da Petro, ela acaba não se encaixando num bom filtro de valuation para o investidor que seja mais frio. CPFL, tá? Outro caso aí para a gente poder analisar, um caso que melhorou dos últimos anos para cá. Então, 2011, né? Bastante ruim, ó, uma curva de queda, isso aqui, né? Então, ameaça melhorar, depois cai de novo. Agora, ó, de 2015 para cá, então parece que a companhia tomou jeito. Parece que se organizou, porque nós conseguimos ter de 2015 para cá, tá, a curva sólida, organizada, consistente, ajustada, aumentando o lucro por ação de forma gradual, consecutiva, consistente. Então, de 2015 para cá, ó, joinha, né? Troféu joinha, troféu positivo, melhorando aí a CPFL para a gente poder investir. E um caso aqui ruim, para a gente poder olhar as ações da CEMIG, pelo ticker aí CEMIG4. Então, 2011 nós tivemos uma alta legal, depois aqui, ó, uma curva péssima, né? Que foi aquele exemplo que eu dei para você da curva para baixo. Então, tomar muito cuidado quando a companhia está despencando assim nos seus lucros. E agora, de lado aí praticamente nos últimos anos, então a gente consegue ver através do histórico, LPA histórico, a gente consegue ter esse raio-x dos últimos anos para saber, para ter uma ideia melhor sobre a saúde financeira das companhias. Para facilitar a sua vida, uma dica importante aqui da nossa aula, dica de pesquisa, para você fuçar aí nos gráficos, no histórico de LPA. Eu tenho utilizado bastante o site, ó, statusinvest.com.br. Então vamos dar uma olhada aqui no site para poder te ajudar nessa aula aqui de aprendizado. Esse site aqui, tá? A capa do site. Então você pode digitar aqui, ó, o ticker da ação. Então vamos ver se a gente consegue pesquisar aqui Petri4, né, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Então, você entrando no ticker da ação, você vai ter uma página aqui com todas as informações, informações de valuation da companhia, gráficos aqui demonstrativo de resultados, payout, etc. O site da Status Invest, ele é bastante completo. Mas logo aqui no começo, indicadores de valuation, aqui, ó, você vai ter o LPA, tá? O LPA, e nesse quadradinho aqui do gráfico, você vai poder ter acesso, se você clicar, ó, você vai ter o gráfico dos últimos 10 anos, tá? Então nós estamos aqui em 2021, você vai ter o histórico desde 2011, para você poder analisar a curva, para você poder analisar o histórico de LPA da companhia e tomar a sua decisão baseado no que foi discutido aqui. Então, de forma bem prática, tá certo? Então, se você quiser pesquisar outra ação, você vai na lupa aqui, vamos colocar, né? CPFE3, que foi outra ação do exemplo aqui da nossa aula. Você clicou, ele já vai entrar no banco de dados da ação, trazendo para você aqui as informações do valuation. A gente tem o LPA, tá? O campo aqui do LPA, ó. Esse quadradinho aqui que traz para a gente o gráfico. Você clica em cima dele, você vai ter a janela para poder fazer
a leitura para poder interpretar o gráfico da ação. Então fica bem fácil para você poder navegar. Dica, tá? Salve aqui então, ó, statusinvest.com.br. Esse site aí pode te ajudar muito para você pesquisar as ações. Antes da gente terminar a nossa aula, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, né? Deixei essa parte para o final para não ficar cansativo, para a gente não atrapalhar o conteúdo ali já logo no começo da aula. Bom, eu sou o Rodrigo Rebeck, então sou formado em propaganda e marketing, foi a primeira graduação que eu fiz. Depois de alguns anos fiz MBA em gestão empreendedora de negócios e recentemente tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em finanças, investimentos e banking, que graças a Deus aprimorou bastante os meus conhecimentos em investimentos na bolsa de valores, em renda fixa, educação financeira, gestão de patrimônio, etc. Tá? Comecei no mercado como trader em 2011, então agora em 2021, já completando 10 anos de caminhada. Tenho o prazer, a honra, a felicidade de fazer parte do time da U-Trading como professor e analista de mercado desde 2015. Se você já me conhece aí, já me viu em todos os outros CBTs, né? Tive o prazer e a felicidade de participar de todos os outros, como apresentador, como palestrante, como instrutor aí, envolvido nesse projeto muito bacana do CBT. Tive uma passagem também pela Atom, que é uma mesa proprietária, uma das mais conhecidas aí no Brasil entre 2016 e 2017, como professor dos iniciantes, o pessoal que entrava na mesa para operar dólar futuro. E também nos últimos anos eu tenho uma coluna semanal no site da Invest, um site bastante conhecido aqui no Brasil, e também no site da Janus Investimentos. Nos últimos anos, tá, pessoal, fundei o Bolsa Fácil Mentoria, que é o meu curso online junto com a mentoria. Então, o curso online ele é disponibilizado pelo Hotmart, ele é do básico ao avançado. Eu vou ensinar para você como que você faz para abrir as suas contas de investimento para operar ações tanto aqui no Brasil como ações americanas lá fora, quanto dinheiro você deve colocar na bolsa, como você tem o curso embutido, tem o curso de MetaTrader, tá? Se você não sabe mexer na plataforma, você vai aprender. Análise gráfica como um profissional, passo a passo de como eu analiso os gráficos, os fundamentos das empresas para você aprender a fazer um valuation, além do histórico de lucro por ação que a gente viu aqui, a gente vai falar sobre margens, a gente vai falar sobre valor patrimonial por ação, bastante coisa interessante. Tem um grande acervo das minhas operações lá comentadas, operações na conta real, tá? A gente tem um módulo exclusivo lá sobre os principais fundamentos econômicos também, PIB, taxa de juros, inflação, para que você entenda todo esse contexto. E junto com o curso tem a minha mentoria, ela acontece pelo WhatsApp, você vai ser colocado numa lista VIP, onde ao longo da semana eu te mando aulas exclusivas com operações comentadas e estudos de caso e também esclareço as suas dúvidas. Essa mentoria acontece pelo WhatsApp, tá? Se você quiser saber mais sobre como funciona o Bolsa Fácil Mentoria, entra nesse site aqui, ó, www.bolsafacilmentoria.com. Tem todas as informações do curso, tem todas as informações da mentoria, tem lá depoimentos dos alunos, tem lá informações sobre a minha carreira, as principais dúvidas, alguns trades também que eu fiz. Se você tem interesse aí em se aprofundar na Bolsa de Valores, vale muito a pena você dar uma olhada, tá certo? Faço para você o convite também para você me seguir no Instagram, é o @rodrigo.rebeck. Tem muito conteúdo bacana ao longo da semana, tanto no meu feed como nos meus stories, nos meus reels, a gente batendo um papo sobre investimentos em ações, tá? O meu foco é investimentos em ações aqui no Brasil e ações americanas também. Então, no meu Instagram, é a minha principal rede social,
é onde eu solto para você bastante material, bastante conteúdo ao longo da semana, tá certo? Grande prazer tê-lo aqui, espero que essa aula tenha te ajudado a ampliar os seus conhecimentos, espero que você aproveite bastante mais esse CBT, mais esse congresso, junto aí dos nossos professores, e que você continue sendo um trader de sucesso bastante consistente, tá certo? Grande abraço para você, sucesso, bons estudos e boas operações.